será sobre gota e artrite reumatoide. Iremos abordar alguns tópicos da doença e os medicamentos envolvidos. Então, a gota ela é caracterizada pelo aumento de ácido úrico no sangue e também com surtos de artrite secundários devido ao depósito de cristais. Então, os pacientes que apresentam gota, além da elevação do ácido úrico, eles apresentam halos, que são os depósitos de cristais em algumas regiões, como o cotovelo, o dorso do pé e o joelho. Essas regiões apresentam com hiperemia, dor e também pode apresentar uma limitação de movimento. Então, aqueles pacientes que apresentam apenas uma elevação de ácido úrico, não quer dizer que eles tenham gota, porque 20% dos hiperuricêmicos, que são aqueles que apresentam elevação de ácido úrico, não apresentam gota. A fisiopatogenia da gota é caracterizada pelo mecanismo enzimático. Esse mecanismo enzimático é responsável pela eliminação do ácido úrico. O paciente ele tem uma deficiência nesse mecanismo e faz com que não haja uma completa eliminação, fazendo com que aumente a concentração do ácido úrico no sangue. E também tem a fisiopatogenia não enzimática, que não tem a ver com o mecanismo enzimático do paciente e tem a ver com algumas doenças, como a hipertensão e a hiperglicemia, que faz com que haja um aumento na produção do ácido úrico, aumentando a sua concentração no sangue. Então, para esse tipo de patogenia não há cura, só o tratamento, e o tratamento é apenas com dieta e visgipurina. A detecção de ácido úrico é realizada na urina de 24 horas e alguns fatores podem alterar o exame, que é o uso do AS em baixas doses, porque vai agravar a doença, e também o uso do diurético, que vai aumentar a excreção e vai atrapalhar o exame. Os medicamentos usados na crise de gota é a colchicina, na dose de 0,6 mg a 1,2 mg. A dose de ataque é de 0,6 mg e depois mantém a dose de 0,6 mg de 2 em 2 horas até o alívio da dor. O efeito colateral maior da colchicina é a diarreia, então pode fazer a substituição da colchicina por algum anti-inflamatório não esteroidal, um hipoanalgésico e também pode fazer como tratamento na crise a punção do local inflamatório. A indicação da colchicina é na artrite gotosa aguda, na recorrência de artrite gotosa, na artrite sarcóide, na cirrose hepática e na febre aguda do Mediterrâneo. O mecanismo de ação da colchicina a colchicina ela se liga na proteína tubulina e impede a polimerização, que diminui a migração de macrófagos, que diminui leucotrienos e assim diminui o processo inflamatório. Os agentes úricos são usados na crise gotosa quando há tofos com lesão tecidual. Eles são utilizados de 2 a 3 semanas após a crise gotosa. São os medicamentos probenicida, 500 mg, que é utilizado de 1 a 2 vezes ao dia após as refeições, e a sulfimpirazona, de 100 mg, de 1 a 2 vezes ao dia após as refeições. A farmacocinética da probenicida ela é mais tóxica por ela ser mais lipossolúvel, então ela fica mais tempo no organismo. A sulfimpirazona ela é menos tóxica, porque ela é mais hidrossolúvel, então ela é excretada mais rápido. O mecanismo de ação é igual para as duas. Por quê? Porque o ácido úrico no sistema urinário ele é filtrado pelo glomérulo e ele é reabsorvido e excretado pelo túbulo proximal. Tanto a probenicida quanto a sulfimpirazona, elas atuam no sítio de transporte ativo, no túbulo proximal, atuando e impedindo a reabsorção de ácido úrico, fazendo com que aumente a excreção do ácido úrico. Todo medicamento que aumenta a excreção de ácido úrico, ele predispõe o paciente a ter cálculos renais. Então, o indicado é usar produtos que aumentam o volume urinário e também mantêm o pH da urina neutro.
Então, é indicado o uso de bicarbonato para aumentar a diurese e também para alcalinizar a urina. Os efeitos colaterais da sulfimpirazona e da probenicida é a irritação gástrica, a dermatite alérgica e a síndrome nefrótica, mais ocorrida pela probenicida por ela ser mais lipossolúvel e ser mais tóxica. O halopurinol é o medicamento mais utilizado na gota, só que ele só pode ser utilizado quando não há mais processo inflamatório. Então ele apresenta em comprimidos de 100 a 300 mg. O protocolo de uso clínico dele é de início de 100 mg por dia, de 10 a 20 dias, e depois 200 mg por dia. Após 4 a 6 semanas, dosa a concentração de ácido úrico. Caso esteja ainda elevado, acima de 6 mg, passa para a dose de 300 mg por dia. A metabolização do halopurinol é totalmente no fígado e ele possui uma absorção de 80%. O mecanismo de ação do halopurinol. Fisiologicamente, o ácido úrico. O ácido nucleico vindo dos alimentos de purina é degradado em xantina e hipoxantina. E a xantina e a hipoxantina é degradado em ácido úrico pela xantina oxidase. Quando ocorre a administração do halopurinol, a xantina oxidase degrada o halopurinol em hipoxantinas. Então faz com que diminua a produção de ácido úrico. O protocolo de uso clínico do halopurinol ele é usado em gota tofásica crônica quando há presença de tofos e também quando o paciente é alérgico à probenicida ou à sulfimpirazona e também quando ele apresenta cálculos renais recorrentes. As interações medicamentosas apresentadas é entre a probenicida e os anticoagulantes, porque ocorre no metabolismo hepático bloqueado do anticoagulante, fazendo com que haja um aumento da concentração plasmática do anticoagulante. O que se deve ser feito é reduzir a dose do anticoagulante ou do halopurinol. Medicamentos utilizados para o tratamento da gota. Está o AS e os salicilatos. O AS na dosagem de anti-inflamatório. A indometacina, 50 mg de 3 a 4 doses por 5 dias, para pacientes que têm tofo. Essa é uma dose exacerbada. Na dosagem de 25 mg, 3 doses a 4 doses por 5 dias para pacientes que não têm tofo. Ela possui um diferencial com ela e os anti-inflamatórios antisteroidais, pois ela diminui a fagocitose de cristais de urato e inibe prostaglandina sintetase. Temos também a oxaprazina, da dosagem de 600 mg a 1.200 mg uma vez ao dia. Ela é utilizada para pacientes com cálculo renal, pois ela diminui os níveis de ácido úrico. Outro tema a ser abordado é a artrite reumatoide. Ela é de causa desconhecida. Ela pode ser desenvolvida pela incapacidade do sistema imune em produzir fatores anti-reumatoides, persistência aos estímulos ou predisposição genética. Seus sinais e sintomas estão relacionados à rigidez matinal, mais ou menos por 1 hora, mal-estar, dor muscular, atrofia e limitação dos movimentos. As manifestações clínicas extra-articulares está relacionado com o aparecimento de nódulos em todas as articulações, principalmente no joelho e no cotovelo, secura lacrimal e atrofia muscular. O tratamento é relacionado com o objetivo de diminuir o processo inflamatório, diminuir as deformidades ósseas e diminuir a dor, com isso melhorando a qualidade de vida do paciente. O tratamento sintomático são utilizados os analgésicos, anti-inflamatórios não esteroidais e os corticoides. Os anti-inflamatórios não esteroidais, a dose de ataque é de 325 mg de 6 em 6 horas até cessar o processo inflamatório. Seus sinais de intoxicação podem vir a aparecer devido à alta dosagem, que é dispepsia e hipertensão arterial. Ele pode ser correlacionado também com os medicamentos modificadores da doença, como por exemplo o metotrexato,
e assim que obtiver uma melhora, cessa o tratamento com anti-inflamatório. Geralmente dura de cerca de 2 a 3 meses, porque o uso prolongado de anti-inflamatório não esteroidal pode vir a causar diverticulite hemorrágica. Os corticoides é associado junto com o AINE porque ele é um imunossupressor, então ele diminui a evolução da doença. Seus sinais e sintomas estão relacionados com hiperglicemia, hipertensão arterial, glaucoma e catarata, isso no uso prolongado do medicamento, osteoporose e ressecamento da pele. Os medicamentos modificadores da doença são os metotrexato, sais de ouro e a sulfasalazina. A sulfasalazina também tem uso como antimalárico. Os seus efeitos é cutâneo, gástrico e hepático. O sais de ouro é utilizado para paciente com deformidade óssea. Ele não previne, mas porém impede que ela aumente, impede que essa deformidade venha a crescer, a aumentar. Ele é um fármaco hidrossolúvel. Ele é excretado sem metabolização, ou seja, ele não sobrecarrega nem o rim e nem o fígado. Portanto, ele é indicado para pacientes com doenças hepáticas e renais. Continuando o tratamento da artrite, falando um pouquinho dos fármacos modificadores da doença, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o metotrexato. O metotrexato ele é utilizado em comprimidos de 2,5 mg, sendo a sua posologia de 15 a 17,5 mg por semana. Quando a doença a gente não verifica a evolução da doença, a dose pode ser aumentada para 30 a 35 mg por semana. A absorção do metotrexato é de 70% quando ele é administrado por via oral e a metabolização ocorre no fígado, sendo excretado pela urina na forma de um metabólito inativo. Dessa forma, quando a pessoa tem problemas hepáticos e renais, aumenta o tempo de meia-vida do fármaco. Outra coisa que aumenta o tempo de meia-vida do fármaco é se a pessoa não tem a vesícula biliar, porque 30% do fármaco metabolizado é excretado através da bile. Então, o tempo de meia-vida, que é de 6 a 9 horas, passa a ser de 24 horas quando a pessoa tem problema hepático, problema renal ou então ausência da vesícula biliar. Ocorre uma interação entre o metotrexato e a hidroxicloroquina, que aumenta a concentração plasmática de metotrexato. E isso faz com que tenha uma potencialização do seu efeito desejado. No entanto, também tem a potencialização dos efeitos tóxicos, e isso não é o desejado durante o tratamento. A indicação do metotrexato é para artrite reumatoide, artrite psoriásica, lúpus eritematoso subagudo e artrite das células gigantes. O mecanismo de ação dele, o metotrexato, ele inibe as enzimas a ICAR transformilase e timidilato sintetase, e isso faz com que diminua a quimiotaxia de leucócitos polimorfonucleares, diminuindo, consequentemente, a ação do nosso sistema imune. Os efeitos colaterais do metotrexato são a náuseas, úlcera gástrica, hepatotoxicidade e reação pulmonar de hipersensibilidade, que pode gerar uma broncoconstrição. Outro medicamento utilizado para o tratamento da artrite é a sulfasalazina. A sulfasalazina ela é utilizada em comprimidos de 500 mg e a dose máxima é de 2 a 3 gramas por dia, sendo indicado o seu uso uma vez ao dia ou, se necessário, de 2 a 3 vezes ao dia. O mecanismo de ação da sulfasalazina ela é metabolizada em sulfipiridina e 5-aminosalicílico. Esses dois componentes, eles atuam diminuindo o fator reumatoide e também IgM e IgA. Isso impede o aparecimento de novas lesões nas articulações. Como efeitos colaterais, a gente tem náusea, vômito, diarreia, enxaqueca, anemia hemolítica, falta de oxigenação e infertilidade nos homens. Outro medicamento utilizado é a cloroquina e a hidroxicloroquina. Esses medicamentos eles são antimaláricos e são utilizados na artrite reumatoide devido às suas propriedades anti-inflamatórias. No entanto, eles não são capazes de diminuir
de impedir a deformidade óssea. Eles são utilizados em comprimidos de 250 ou 500 mg, sendo que nesses comprimidos tem 150 e 300 mg de ativo. Também pode ser utilizado na forma parenteral, na dose de 50 mg por ml, onde tem esse de componente ativo 40 mg por ml. A hidroxicloroquina ela é indicada para artrite reumatoide quando se tem lesão óssea, e a resposta ao tratamento é verificada de 3 a 6 meses após o início. Também é indicada para manifestações cutâneas, serosite e dores nas articulações. Como efeitos colaterais, a gente tem a dispepsia, a náusea, vômito e dor abdominal, devido ao aumento da motilidade do trato gastrointestinal. O tempo de meia-vida da hidroxicloroquina é de 45 dias, sendo a metabolização hepática. Outro medicamento que a gente tem são os sais de ouro. Os sais de ouro tem a uranotilmalato e a uranotilglicose, que tem 50% de ouro elementar. Esses dois fármacos, eles são utilizados por via intramuscular ou subcutânea. E tem também a uranofina, que tem 29% de ouro elementar e é utilizada por via oral. O tempo de meia-vida desses fármacos é de 1 ano. Por isso, o uso clínico dá-se uma dose teste, uma dose de manutenção e depois o tratamento é interrompido. O mecanismo de ação dos sais de ouro é que o ouro ele altera a capacidade funcional dos macrófagos, porque ele inibe a interleucina 8 e também a interleucina 1-beta. Isso faz com que diminua o fator quimiotático dos monócitos e inibe o fator de crescimento endotelial. Além disso, os fármacos que são administrados por via intramuscular, eles são capazes de estabilizar as enzimas lisossomais, diminuindo a liberação de histamina e suprimindo a atividade fagocítica dos leucócitos. Os fármacos que são de via oral, ele diminui a liberação de prostaglandina E2 e de leucotrieno B4, diminuindo o processo inflamatório. O uso clínico dos sais de ouro, primeiro é realizada uma dose teste, que pode ser de 5 a 25 mg, uma vez na semana. E depois o tratamento é continuado por 20 semanas, na dose de 50 mg por semana. Após essas 20 semanas, o tratamento pode ser continuado por via intramuscular ou subcutânea, sendo administrado 50 mg, espera 2 semanas, mais 50 mg, espera 3 semanas, mais 50 mg, espera 4 semanas, mais 50 mg. Ou então pode ser feito pelo fármaco de uso por via oral, que é de 6 mg uma vez por semana. Os efeitos adversos dos sais de ouro são erupções cutâneas, eosinofilia, estomatite e gosto metálico, além de poder causar anemia aplásica, proteinúria e síndrome nefrótica. Outro medicamento que pode ser utilizado para artrite é o etanercept, que é o Enbrel. Ele é administrado, ele é na forma de poliofilizado, 25 mg, para injeção subcutânea. Ele é prescrito quando a pessoa tem deformidade óssea e sempre está associado ao metotrexato. Ele faz o controle da doença, porque ele diminui a formação de novas lesões e impede que as lesões que já estão no paciente sejam agravadas. Então, ele é indicado para artrite reumatoide e artrite psoriática. Ele é aplicado por via subcutânea, tem um tempo de meia-vida de 4 dias e meio, sendo sua concentração máxima observada em 75 horas. Ele pode ser administrado 25 mg 2 vezes por semana ou a dose de 50 mg uma vez por semana. O mecanismo de ação do Enbrel é que ele age na proteína de fusão recombinante e, com isso, ele diminui o fator de necrose tumoral e a linfotoxina alfa. Como efeitos colaterais, são verificados casos de tuberculose, linfoma e reações no local onde a injeção foi aplicada. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Muito obrigada!